Bom, pessoal, retomando aqui com uma outra questãozinha que trata exatamente do desenvolvimento industrial dos Estados Unidos, que era o assunto que a gente estava trabalhando na videoaula passada, tá? E nesse exercício, nessa questão, ele diz o seguinte, ó, sobre o desenvolvimento industrial dos Estados Unidos, leia as afirmativas abaixo. Então ele coloca um aqui, ó. O Sudeste iniciou o processo industrial do país impulsionado pelos importantes centros comerciais. Bom, isso está errado, né? Porque o Sudeste dos Estados Unidos vai ser agrário e escravista, né? Em nenhum momento vai ser um polo de desenvolvimento industrial. Na 2, ele vai dizer o seguinte, ó, com o fim da Guerra Civil, o eixo industrial se deslocou do Sudeste para o Nordeste. Olha, continua errado, ele insiste na ideia de que o Sudeste é industrializado, né? E não é. Então, a 1 e a 2 a gente pode descartar. Vamos olhar a 3. No Nordeste e na região dos Grandes Lagos, desenvolveram-se as indústrias de bens de produção baseadas no carvão e no minério de ferro. E nasceu a indústria automobilística, né? Então, isso está certo, é exatamente nessa região onde vai acontecer, inclusive, a segunda revolução industrial. Tá? Número 4. Após a Segunda Guerra, o sul e o oeste do país passaram a receber crescentes investimentos industriais, também atraídos pelos campos petrolíferos do Golfo do México e da Califórnia. Também está correto. O petróleo começa a ser produzido nos Estados Unidos na segunda metade do século XIX, né? A Califórnia chega a ser o maior produtor de petróleo do país, mas com os investimentos crescentes aqui no Golfo do México, acabou que essa região hoje tem mais destaque. Então, o nosso gabarito vai ser aqui, sem dúvida nenhuma, a letra E, tá certo? Ok? Só mais uma questãozinha, então, do que a gente tinha feito na videoaula passada. Vamos trabalhar agora aqui os cinturões agrícolas, que é outro tema clássico, né, aí dos Estados Unidos, quando a gente trabalha de Estados Unidos. Então, ó, a gente está vendo aqui o chamado cinturão do leite, né, e seus derivados, muito próximo aí dos grandes mercados consumidores, das áreas mais urbanizadas. Exatamente por serem produtos perecíveis, eles precisam estar próximos das áreas mais urbanizadas. A gente vai ter o cinturão do trigo aqui, né? O cinturão do milho, também tradicional, o cinturão do algodão, o Cotton Belt, e aqui embaixo, né, exatamente os cultivos de verão, tá? Herdados aí do período escravista, né, do período colonial. Já aqui do meio oeste para frente, a gente vai ter a área destinada à pecuária extensiva. E, finalmente, a gente vai ter a fruticultura irrigada aqui na costa oeste, nas imediações de Los Angeles. Tá? A agricultura ela responde por cerca de 2% do PIB dos Estados Unidos apenas, né? Do ponto de vista econômico, não é muito significativo. E é bem dividida entre agricultura e pecuária, pesca e silvicultura. 1% para cada um. A silvicultura, lembrando que é a produção de madeira. Dá para perceber que, do ponto de vista econômico, a agricultura não faz muita diferença na economia estadunidense, porém, ela é muito importante do ponto de vista estratégico. Imagine os Estados Unidos, né, a maior potência do mundo, dependendo de outros países para a produção de comida, né, para alimentar a sua população, não faz o menor sentido. Então, é por isso que há todos os investimentos e toda a importância que o governo estadunidense dá para a agricultura. Ela não tem uma participação muito significativa na produção do PIB, mas ela é extremamente estratégica para a manutenção da potência Estados Unidos. Ok? Voltando lá. Vamos dar uma olhada agora aqui em alguns mapas que mostram a distribuição espacial da população dos Estados Unidos. Então, aqui, ó. A maior parte da população dos Estados Unidos vai se concentrar efetivamente no Sudeste, a maior parte da população negra, né? Onde se concentrou também os espaços de maior produção com mão de obra escrava, né? Exatamente essa região onde se concentra até hoje, inclusive, onde há a maior concentração de negros e também, né, uma população mais conservadora, tá certo? A distribuição, esse mapa já mostra a distribuição da população asiática, que também vem crescendo nos últimos anos, né, com a concentração aqui em áreas mais industrializadas. Percebam que uma das mostras de como a imigração asiática para os Estados Unidos é recente é exatamente as maiores proporções estarem nas regiões mais industrializadas e urbanizadas, né, no Nordeste e
aqui na costa oeste. E por último, os hispânicos, né, a população hispânica, que é sem dúvida nenhuma a que mais cresce e a que se concentra hoje, né, prioritariamente na costa oeste e no sul dos Estados Unidos, até aqui o Texas, com alguns estados aí tendo, né, uma população de destaque, como é o caso da Flórida aqui, né, e algumas áreas aqui do nordeste dos Estados Unidos. Tem antes de uma questão que eu vou mostrar para vocês, tem esse mapinha eleitoral aqui que é bem interessante para mostrar como essa divisão, essa distribuição da população pelo espaço territorial dos Estados Unidos interfere na política. Ó, a gente tem aqui em azul, normalmente os eleitores do Partido Democrata, que são mais progressistas, que são mais liberais, e em vermelho, reparem, nas partes mais do interior aqui, principalmente aqui nessa região sudeste dos Estados Unidos, uma predominância de eleitores do Partido Republicano, que normalmente tendem a ser mais conservadores. Isso é uma herança aí da distribuição da população estadunidense, com maior quantidade de eleitores do Partido Republicano se concentrando exatamente nos lugares com menores índices de urbanização, com uma tradição colonial, né, e escravista, bem conservadora, uma tradição ainda muito enraizada, enquanto que em lugares mais progressistas a gente vai ter eleitores do Partido Democrata, né? Nesse caso da eleição de 2016, representado pela Hillary Clinton, e enquanto o Partido Republicano representado pelo Donald Trump, que acabou eleito. Bom, a questão que eu quero mostrar para vocês aqui, ó, é a questão que mostra o mapa dos Estados Unidos e a diversidade étnica da população estadunidense. Tá? Então mostra, né, que aqui nessa parte do território predominam os brancos, né, 70% de brancos, e eles dividem aqui três etnias, né? Três origens étnicas. Coloca aqui o 1, o 2 e o 3. É exatamente o que ele vai te perguntar, tá certo? Então ele coloca assim, ó, os dados adaptados da revista Época referem-se ao último censo norte-americano. Essa questão é um pouco antiga, como a questão de 2001, tem 20 anos já. Eu vou falar das mudanças que houve, mas é um ótimo exemplo, né, de questão que pega exatamente essa distribuição espacial da população estadunidense. Então, ó, ele diz assim: dados do ano passado indicam que são hoje 35 milhões de americanos, né? Desde o último censo, a comunidade 1 teve um crescimento de cerca de 60%, e hoje é o segmento que mais cresce nos Estados Unidos. Né? Bom, o segmento que mais cresce nos Estados Unidos até hoje são os latinos, ok? Que aqui na região sudeste perfazem esse pequeno número, 12,5%, porque como a gente viu nos mapas, essa região aqui é uma região predominantemente de negros, tá certo? Então isso significa que se aqui no sudeste esses 12,5%, somando com as informações que ele traz no texto, né, de que, né, a população que mais cresce nos Estados Unidos, se a gente considerar que esses caras aqui são os latinos, né, a gente pode concluir que aqui na número 2, esses 12% é de negros, né, e esses 3,6% aqui são de asiáticos, que justamente perfazem a menor proporção se a gente comparar com negros, né, e se a gente comparar com os latinos. Portanto, o nosso gabarito aí vai ser a letra D. Tudo bem? Como eu falei, é uma questão relativamente antiga, mas que mostra de maneira bem eficiente como pode ser cobrado essa questão da distribuição espacial da população estadunidense em função da origem étnica, tá certo? Bom, continuando aqui, vamos dar uma olhada agora no Tratado Comercial da América do Norte, que reúne Estados Unidos, Canadá e México, e que foi inaugurado como NAFTA, né, Tratado de Livre Comércio da América do Norte, e que recentemente foi repaginado, foi renomeado e hoje atende pela sigla USMCA. Tá? Colocar aqui alguns números dele. A criação do NAFTA, originalmente, né, que é a origem desse bloco, foi em 1994, e o USMCA aí, é de 2018.
ok? Quando houve uma atualização do tratado, transformando a atividade comercial da América do Norte em uma atividade ainda mais integrada, né? Bom, esses caras eles conseguem, muito graças aos Estados Unidos, né, obviamente, reunir 27% do PIB mundial, tá? Um fluxo comercial que fechou ano passado com mais de $1 trilhão, 1,2 trilhão de dólares, e que tem como principais regras, eu separei aqui as 3 principais regras do acordo. Olha só, 70% do aço e do alumínio, né, de um veículo deve vir dos Estados Unidos, né? É uma exigência que foi feita. 75% da produção deve ter insumos norte-americanos. E por último, né, ele está colocando aí que entre 40% e 45%, dos automóveis, nesse caso, devem ser fabricados por operários que ganhem pelo menos $10 a hora. Né, uma tentativa aí de fazer com que os operários tenham uma remuneração um pouco maior. Tá? Para aquecer a economia, né? Para aquecer o mercado consumidor. Percebam que a gente está falando, né, de acordo, de regras que obviamente favorecem a economia dos Estados Unidos. Canadá e México, como acabaram se transformando em países muito dependentes da economia estadunidense, acabam se vendo obrigados a aceitarem muitas vezes essas regras, porque a economia já está muito bem amarrada e muito dependente, como eu falei, dos Estados Unidos. E o Donald Trump, o presidente Donald Trump, ele avançou muito nesse sentido de fortalecer a posição dos Estados Unidos no NAFTA e, ao mesmo tempo, diminuir a parceria com a China, né? Tanto que a China perde espaço nessa parceria com os Estados Unidos, porque o Donald Trump passa a ver a China já como uma rival, ele passa a ver a China como uma inimiga comercial e não como uma grande parceira. Tá certo? E aí a gente vai ter essas atualizações aí do acordo US, que vai ser renomeado, né, como USMCA a partir de 2018. Bom, vamos dar uma olhada mais uma questão aí. Essa questão de 2015, ela vai dizer o seguinte, ó: o poder imenso dos Estados Unidos é, antes de tudo, multidimensional. Isso significa que a influência global norte-americana estende-se por todos os setores da vida das nações, suas relações internacionais e internas. Então, isso também é uma outra dificuldade que se impõe para Canadá e México, porque o poder dos Estados Unidos não é só econômico, né? Também militar e estratégico. Então, sobre a economia norte-americana e suas relações e influências no mercado global, a gente pode afirmar o quê? O Canadá é um dos maiores parceiros comerciais dos Estados Unidos? Sim, sem dúvida nenhuma. Tá? O mercado consumidor norte-americano funciona como um dos principais dínamos da economia global? Sem dúvida também. E é decisivo para a expansão da indústria asiática, com certeza. Boa parte dos produtos que são produzidos pela indústria asiática vem do mercado consumidor dos Estados Unidos, né, o mais poderoso do mundo. Atualmente, o Japão figura como o maior investidor no mercado financeiro norte-americano. Não, essa 3 está errada. O maior investidor no mercado financeiro dos Estados Unidos é a China, né, o país que tem a maior quantidade de reservas, né, em dólar no mundo. A criação do Acordo de Livre Comércio, NAFTA, e os consequentes investimentos feitos pelos Estados Unidos no México revelam que o principal objetivo é facilitar a circulação de riquezas e de pessoas. Não, isso está errado. Pessoas não. Facilitar a circulação de riquezas, ok. Pessoas não. As significativas remessas de lucro por parte das empresas norte-americanas no exterior para as suas sedes não vem garantindo o equilíbrio nas contas externas dos Estados Unidos. Isso é verdade. Por que isso? Porque hoje o dinheiro ele trafega pelo mundo inteiro, ele não fica parado num lugar só, né? Os investimentos em bolsa eles se tornaram globais. Então, o nosso gabarito aí vai ser efetivamente a letra E. Tudo bem? Ok? Só uma observação importante, né? A gente
a partir das relações comerciais que se estabeleceram a partir da década de 1990, principalmente, o dinheiro perde identidade, né? É muito diferente do que acontecia durante lá a década de 60, 70, 80, quando havia essas remessas de lucro para os países de origem e o dinheiro ficava. Hoje, os investidores internacionais, eles estão espalhados pelo mundo inteiro. Então, as empresas que têm sede nos Estados Unidos, não necessariamente elas vão ter acionistas que vivem nos Estados Unidos e que vão manter o dinheiro nos Estados Unidos, né? Como elas têm o capital aberto, né? Esse dinheiro fica pulverizado pelo mundo. Então, é por isso que não funciona, no sentido de equilibrar a balança comercial, como ele coloca ali. Vamos falar de mais uma questão? A questão 18, que vai tratar da ALCA, que era um projeto que não saiu do papel, foi a Área de Livre Comércio das Américas, tá certo? A ALCA tinha a intenção de fazer uma zona de livre comércio, ou seja, sem tarifas alfandegárias, envolvendo todo o continente americano, à exceção de Cuba, mas acabou não se concretizando, acabou não saindo do papel, acabou não sendo efetivamente criado. Mas em 2001, que é aqui quando a época dessa questão, ela ainda havia a possibilidade dela existir. Então, olha só. Considerando as características que envolvem o processo de formação de blocos econômicos, em especial a área de livre comércio das Américas, e analisando o texto acima, podemos afirmar o quê? Que concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo que ocorre o processo de globalização, o aumento do comércio regional, como se pretende com a ALCA, se pretendia, né? É uma tendência, sim. Isso é real. Vamos ver se é o gabarito? É o gabarito. O aumento do comércio regional é algo que vem crescendo no mundo, sem dúvida nenhuma, mesmo até hoje, apesar aí, nesse caso, a ALCA não ter saído. E a gente vai ter vários exemplos de vários blocos regionais, vários blocos econômicos, dos quais a gente vai falar aqui enquanto estiver falando da geografia regional do mundo, que existem e muitos deles ganham força. O mais forte, sem dúvida, o que chama mais atenção é a União Europeia, a gente vai falar dele quando estiver lá tratando de Europa, mas essa ampliação do comércio regional, sem dúvida nenhuma, é uma tendência desde o início da década de 2000. Ok? Vamos para o nosso terceiro vídeo.